a minha saudação ao professor Miguel Baldez, meu companheiro e amigo de décadas, com quem tive o prazer de me iniciar nessa luta democrática já há muitos anos, e sempre onde estou eu presto essa homenagem ao meu amigo professor Miguel Baldez. Me sinto no dever e muito confortável de prestar e com muito orgulho de dizer que sou amigo, somos amigos. Prazer, orgulho meu. Ao professor Sérgio Duarte também as minhas homenagens, pela lucidez dos trabalhos, já o conheço. E ao meu querido amigo e meu eterno diretor, professor Adriano Pilatti, foi meu diretor na PUC, continua sendo, embora o atual Francisco Guimarães seja o modelo de diretor, mas quem foi dirigido pelo Adriano Pilatti jamais se esquece e se sente um eterno dirigido por esse grande constitucionalista. Eu quero também fazer uma homenagem aí a alguns companheiros muito antigos de luta, que é o caso do Castelar, estou vendo aqui há tanto tempo, e trabalhamos juntos e unidos na década de 80 por causa dos direitos humanos, em defesa dos direitos humanos, né? E a Margarida, também a outra companheira antiga de lutas, resistência, Paulo Baldez, a Vitória, Guadalupe, Maria Inês, as minhas homenagens. O Baldez disse que eu ia começar a falar, imitar a palavra, porque eu sou da casa. Não é por isso não. Por isso, ele me deu a palavra em primeiro lugar porque eu sou do Ministério Público. A defesa fala por último. Ele quer que a acusação fale em primeiro lugar para depois os dois advogados. Mas eu hoje estou aqui muito mais na qualidade de um integrante da universidade, de um cidadão, de alguém que está solidário com o movimento social, também um cidadão que participa, do que com esse meu viés de integrante, não é, Castelar, da repressão, não é? Que, aliás, nunca combinou muito comigo, não, até pelo meu estilo físico, né, Baldez? Eu não tenho esse estilo que hoje em dia há uns promotores que... Você não leva jeito. Não leva o jeito para a repressão, né? Não leva o jeito para a repressão. E eu estou muito à vontade, muito bem aqui ao lado desses companheiros, porque nós todos falamos a mesma língua, que é a língua do direito, que é a língua, que é o idioma da paz. Da paz. Nenhum de nós tem uma vocação autoritária, no sentido até mesmo de usar a força física para se manter no poder ou para de alguma forma traduzir o nosso pensamento ou fazer prevalecer o nosso pensamento usando o emprego da força física. Então eu me sinto muito à vontade nessa palestra, cujo tema manifestações públicas, e a comissão, cujo nome correto é Comissão Especial de Investigação de Atos de Vandalismo em Manifestações Públicas. Sim. Eu quero fazer de pronto uma confissão, porque quando foi editado esse decreto, aliás foram dois decretos, um corrigindo o outro, o primeiro é de 19 de julho de 2013 e o segundo de 24 de julho de 2013. E eu estava de férias, eu não estava no Rio de Janeiro, mas eu estava acompanhando o que se passava, embora à distância, através de contatos com amigos. Entre esses amigos, o meu querido Baldez, nós falávamos de vez em quando. E quando cheguei, fui tomar conhecimento de perto do que estava se passando. E ao ler esse decreto, 44.305, eu não pude, e não vou dizer, e não vou negar hoje, a minha dor, até com a minha instituição, com o Ministério Público. Uma dor, porque eu tenho 30 anos de Ministério Público, 30 anos, devotado a uma instituição que tem um papel nesses 30 anos
procurou, nesses 30 anos, se afirmar na defesa dos direitos humanos. Tanto que a Constituição diz que é o Ministério Público quem defende a democracia, o regime democrático. E quando eu me deparei com essa comissão, SAVE, essa comissão para apurar atos de investigação de vandalismo, eu não pude deixar de comparar com a Comissão Geral de Inquéritos da ditadura. A Comissão Geral de Inquéritos, a Comissão Geral de Inquérito Policial Militar, as famosas CGI, é de fevereiro de 1969. Fevereiro de 1969. E eu fui comparar os dois textos, eu me surpreendi. Porque há, não na linguagem, mas há no espírito desses decretos, uma coincidência horrorosa. Mas há uma coincidência terrível de uma ditadura. E fiquei triste porque por trás disso estava o Ministério Público. E fiquei triste porque nesta comissão atual, porque naquela CGI tinha papel de destaque o general 5 estrelas. Será presidida por um general de divisão. Aqui agora o papel de destaque é do presidente, que é um membro do Ministério Público. E lá, na Comissão Geral de Inquérito, ela foi criada sob a justificativa do combate à corrupção e a subversão. Porque a ditadura militar, ela tinha uma visão da corrupção moral. Ela queria combater no aspecto moral, porque os generais diziam que eles se sentiam moralmente mais qualificados do que os outros. É engraçado isso, porque hoje a gente conversa com algumas autoridades, inclusive da minha instituição, eles se sentem moralmente mais puros, superiores do que os advogados, do que os juízes, do que os políticos. É um sentimento que coincide. Esse sentimento do combate à corrupção lá da ditadura com o de hoje. É um sentimento de uma repressão no campo moral. Resultado, a CGI, lá de 69, para apurar os atos de corrupção, foi um trondoso fracasso. Basta ver os atos de corrupção do governo militar. Lembro-me da CAPEM, aquele Instituto de Previdência da Família Militar, que ganhou uma licitação para explorar umas madeiras no Pará e que faliu de repente. Lembro-me da Transamazônica, que liga o nada a coisa nenhuma e que consumiu milhões. Lembro-me das obras, desvios de verba das obras da Ponte Rio-Niterói. Os mais jovens, e vejo alguns rostos mais jovens, não se lembram, mas isso foi terrível na época. Portanto, sobre esse aspecto de combate à corrupção, a CGI não deu em nada. E com relação à subversão, aí foi a tortura. E a tortura é engraçado, porque a tortura no regime militar, ela não foi só fruto de personalidades deformadas ou desequilibradas, não foi não. Foi também evidente que uma personalidade deformada ali encontrou um campo fértil, mas foi um ato de Estado. Foi um ato de Estado. E isso é tão verdade que alguns ilustres integrantes do aparelho repressivo da ditadura foram premiados, foram homenageados. Para os mais jovens, um delegado, São Paulo, Sérgio Paranhos Fleury, e ganhou a medalha do pacificador. A medalha, do pacificador. E este delegado, ele orgulhosamente batia no peito. Ele morreu em 1989, assassinado. Injustiçado. Batia no peito, o mérito dele era ter matado Carlos Marighella.
que aliás é uma biografia muito interessante do Marighella hoje, feita por um jornalista, ele fugiu agora no nome, onde ele preparou uma armadilha e se orgulhava disso, e ter executado o Carlos Marighella. Mas também nesse ato morreram, se eu não me engano, mais 2 pessoas. Mas hoje o processo é o mesmo. Eu estou relembrando tudo isso para poder chegar na CEIF, que é engraçado. É muito curioso. As manifestações surgiram em junho. As manifestações públicas surgiram em junho. E uma das bandeiras das manifestações era defender o Ministério Público, que estava sendo alvo de uma PEC, a famosa PEC, o projeto de emenda constitucional, que ia retirar os poderes de investigação direta do Ministério Público. Só a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Polícia Judiciária, enfim, poderia investigar. O Ministério Público estaria alijado, afastado disto. E este projeto iria passar. O Congresso estava favorável a isso. E o Ministério Público estava, então, isolado nessa luta, dizendo, não, é importante para a democracia, é importante para as liberdades, para a luta contra a corrupção de uma forma correta, dentro do devido processo legal, que o Ministério Público investigue diretamente o fato. O movimento, as manifestações públicas, elas aderiram à causa do Ministério Público e foram reivindicar que a PEC fosse encerrada. E o Congresso Nacional rapidamente tratou de sepultar a PEC 37. E eu me lembro que nessa época os promotores de justiça foram para as ruas, né, uniformizados, botavam uma camiseta contra a PEC 37 ali na Avenida Atlântica. Até o Procurador-Geral, foi uma coisa bacana de ver aquilo, né? Uma coisa... teve uma colega que chegou a escrever na rede a festa que foi, como se a manifestação pública fosse uma festa, fosse uma parada, né? Não estava percebendo que a manifestação pública era contra o sistema, contra a injustiça de um sistema econômico, contra um sistema extremamente injusto e excludente? Será que ninguém percebeu isso da minha instituição? Será que quando se pedia para enterrar a PEC 37, o que se queria era: nós contamos com você, Ministério Público, na nossa luta, na nossa causa. Nós estamos te ajudando para você nos ajudar, para você tentar ajudar esse povo a libertar-se dos seus verdadeiros grilhões. Será que essa mensagem não foi captada? Enterrada a PEC 37, as manifestações então cresceram de uma forma mais incisiva, e aí também a repressão passou a ser mais forte. E já agora contando com o apoio do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e eu falo do Rio de Janeiro. O que para mim, e eu volto a dizer, foi razão de uma profunda dor. Não é só dor espiritual, não. Foi também a dor espiritual, mas foi uma dor física. Foi uma angústia, aquela bola que dá na gente por dentro. Aquela repulsa. Por quê? Porque lá na CGI de 1969 tem um dispositivo, eu não sei se eu vou conseguir encontrar, é uma pena, onde se coloca um procurador da Justiça Militar, portanto um membro do Ministério Público, para encargos de assessoramento lá em 69. E aqui o Ministério Público, nessa tal CEIF, com papel de destaque para a presidência da comissão. Inclusive, acabando com o sigilo dos dados que nós temos direito. Aí depois corrigiram, mas ainda continua meu juízo inconstitucional, porque também acaba com o sigilo que todos nós temos direito. Mas esta comissão, ela foi criada num contexto de repressão, mas de uma repressão muito curiosa, muito curiosa. Primeiro,
a moça da mídia ninja está aqui, ela pode dizer, filmava diretamente, afora isso, os manifestantes também, através de celular, filmavam. Era visível, e aí agora eu falo como lado do Ministério Público. Era visível a omissão da polícia quando meia dúzia de pessoas quebravam as lojas. E eu me perguntava, cadê a polícia? E aí fala agora o promotor de justiça. Cadê a polícia? Para impedir esse quebra-quebra? Se via a polícia de longe, parada, assistindo. Esse é um dado. O outro dado que me chamou a atenção, e eu vou usar a expressão, me desculpem aí se vou chocar, mas com relação aos infiltrados, aos policiais infiltrados. A imagem nítida de policiais infiltrados. Será que aquele policial infiltrado que estava jogando coquetel molotov é uma personalidade deformada? Será que podemos justificar, como fez o Procurador-Geral de Justiça, vamos agora processar esse policial? Ele pode ser, nem eu conheço, pode ser até uma personalidade mesmo desequilibrada. Ou será que isso é um ato de Estado? Ou será que isso é um ato de Estado e aí reside os principais atos de vandalismo? E nesta hora, esta CEMI, para se salvar, ela deveria ter chamado o secretário de Segurança para prestar depoimento. Até porque ele, em junho, foi para a televisão dizer que iria pedir o exército nas ruas. Então ele é o primeiro, porque ele está atentando contra a democracia. E incumbe ao Ministério Público a defesa da democracia. Mas, pelo contrário, não se viu isso. O que se viu foi o chefe de gabinete do Procurador-Geral de Justiça. E digo isso também até com uma certa tristeza pessoal, porque dele sou amigo. Estudei com ele, meu colega de turma de concurso. Eu lamento profundamente que a esta quadra da vida eu tenha com ele essa decepção. É outro momento também de uma dor pessoal. Porque ele foi para a televisão dizer que ia processar um jovem por tentativa de homicídio, porque aquele jovem ia jogar um coquetel molotov, e isto era, pelo dolo eventual, expõe querer a morte de muita gente. Quando se filmou que não era ele, aquele rapaz não tinha nem mochila, não tinha nada. Quem estava jogando coquetel molotov apurou-se que era um policial infiltrado. E aí, depois disso, arquivou-se, e agora contra o policial. Contra o policial? É só contra o policial? Cadê o secretário de Segurança? É ele que tem que ser chamado. E aí correu na internet algo que não teve explicação até hoje. E o secretário de Segurança, para mim é importante, e falo como promotor de justiça. Está aí o Castelar, que sabe que os promotores de justiça adoram uma folha de antecedentes criminais, não é assim, Castelar? A gente adora para ir para o júri chegar e dizer, tá vendo, não é bom sujeito, impressiona o jurado. Então aí, desculpe, mas é um vício da profissão. A folha cuida do secretário de Segurança, também não é boa, não. Precisa esclarecer. Saiu na internet que ele começou a vida dele de agente de Polícia Federal como infiltrado. Ele precisa dizer, não foi infiltrado não. Ou se foi infiltrado, ele não está muito apto para ser secretário de Segurança, desculpe. Infiltrado? Isso eu li na internet. Eu não estou acusando ninguém de nada, meus companheiros. Pelo contrário, eu só estou querendo explicações. Explicações. Porque senão, essa SAVE, aliás, uma aluna veio me perguntar, professor, o que é SAVE? E foi assim tão de repente, esta semana, que eu SAVE, fiquei pensando, como é o nome? Minha filha, ela falou, SAVE. E eu, SAVE? Onde é que você viu isso? Numa palestra que o senhor vai falar. Me pegou mal, Adriano. O professor não sabe nem o que vai dizer na semana seguinte. Aí eu tive que explicar a ela. Ah, tá, entendi. Porque ela não sabia o que era SAVE.
E também há uma coincidência, viu, Valdez? Mesmo que aconteceu com o Fleury, é como ele foi homenageado, e eu quero também dizer, olha, veja, eu estou colecionando motivos de ter dor. O secretário de Segurança também já foi homenageado pelo Ministério Público, também já recebeu a colenda do Ministério Público, pelo atual Procurador-Geral, quando ele foi da última vez. É assim, ele se homenageia, ele se prestigia. E ainda há informação do jornal, também sem explicação, e meus colegas que integram a SEI não explicam, que havia agentes da ABIN, parece que um casal da ABIN, eu não sei se isso é verdade ou não, da ABIN, da Agência Brasileira de Informação, que foram até presos, parece, levados conduzidos para a delegacia. Há a declaração do antigo comandante da Polícia Militar contra a imprensa e contra os órgãos alternativos de imprensa e contra a OAB, porque a OAB destacava advogados. Aí o Ministério Público passou a destacar promotores. Aí uma companheira antiga de luta estava me dizendo que no 7 de setembro foi agredida, e ela me dizia, eu não estou carregando nada, eu sou uma pessoa do bem, estou aqui em homenagem ao movimento. Foi agredida pela polícia. E o promotor de justiça vai para a televisão dizer que a polícia agiu corretamente, que não viu violência. Meu Deus, então ele é cego. E o pior cego é aquele que não quer enxergar os fatos. O outro promotor foi dizer que não, porque nesta onda agora, porque a SEIB já se desmoralizou completamente diante disso. E agora o que eles fazem? É querer processar os mascarados. Então processa os policiais que estão de toca ninja, estuprando e matando as moças nas favelas. Vai e processa o promotor. Cadê a sua fúria com relação àqueles que usam toca ninja? Como se a máscara fosse algo novo. Agora, de agora. Eles falam como se não conhecessem as formas como os policiais agem nas comunidades pobres. São todos mascarados. Alguns são abusados, de cara lavada, mas outros usam a máscara. E não tem a identificação. Porque isso não é um ato só de um desequilibrado. Pode ser que tenha um desequilibrado, mas é um ato de Estado. Isso é uma falta do Estado agir com relação à libertação, ou a tentativa, como diz o Valdez, do povo exercer o verdadeiro poder constituinte. Não pode. Não pode. Então eu penso que essa questão também dos mascarados, e eles dizem, não, porque agora virou lei estadual, né? E eles dizem que os mascarados não podem porque o anonimato é vedado. Não é isso não, tem o professor de constitucional que vai falar, não quero entrar nessa seara dele, mas eu só quero dizer com relação à vedação do anonimato, que isso é um desdobramento lá do direito da intimidade. É direito nosso de se conhecer o interlocutor. É para acabar com a denúncia anônima. Ninguém pode escrever nada contra você se não se identificar, tem que ser identificado. É nesse sentido. Agora, também é no sentido de nós preservarmos a nossa identidade, para sermos o anônimo na multidão. É um direito nosso, que é colocado no mesmo patamar do direito à solidão física ou à solidão psicológica. O ser humano tem o direito de ficar no banco da praça, sentado, em paz, embora o prefeito não goste, o prefeito fique irritado. Mandou colocar no meio do banco uma abraçadeira. Deu vontade de ir lá bater os colegas na tutela coletiva. E agora? Você viaja pela Europa, está todo mundo lá deitado na praça, nos jardins, nos bancos. Mas aqui não pode ficar sentado ou deitado, entregue aos seus próprios pensamentos, à sua solidão individual. Sabe? Já tem que chegar no escritório, no trabalho. Ele vai para o banco da praça, vai para um jardim, encostar numa árvore para dormir. Não pode, porque fica enfeiando a cidade. Não tem nada disso, é o direito dele de ser deixado em paz, de não ser incomodado. Ele não pode estar fazendo mal a terceiro.
É isso que diz a Constituição lá, quando veda o anonimato. De modo que eu quero me solidarizar aqui com as palavras do Valdez, ao iniciar os nossos trabalhos, e dizer, eu penso que esta repressão ela está aumentando, ela está progredindo. Foi a tal SEIV que ficou desmoralizada pelo próprio Ministério Público, quero dizer isso claramente. E agora, qual foi a outra tentativa da repressão? Tentar prender os mascarados. Eu vi um promotor dizendo, Paulo, que a polícia ia abordar o mascarado e ia levá-lo para a delegacia. Eu me perguntei, o promotor está legislando, pode agora, professor Inês, a prisão para averiguação? O promotor pode fazer isso? O máximo que pode, se o policial tiver fundada suspeita, é abordá-lo, é fazer a revista, pedir um documento. Isso é o máximo que se pode fazer. Agora, levá-lo para a delegacia. E eu queria que o promotor também me indagasse, se o policial que não está identificado, não está com o seu nome, como é que faz? Leva para a delegacia? A multidão também pode levar para a delegacia e dizer, está aqui, doutor delegado, ele também está sem identidade? Essas questões, o Ministério Público precisa resolver, para não fazer um papel pior do que já está fazendo. Porque se o Ministério Público conseguiu enterrar a PEC 37 e pode investigar diretamente o fato, que trate de investigar determinados fatos, por exemplo, os gastos do governador com as viagens. Está na mão do Procurador-Geral. Os passeios com o helicóptero. Eu não quero dizer que eu não sou preocupado com isso. Pode dar os passeios que ele quiser dar, helicóptero à vontade para mim. Mas é preciso investigar, porque a PEC 37 foi enterrada. Ela foi sepultada. Precisamos desenvolver o nosso trabalho de investigação própria. E isso eu não estou vendo, pelo contrário, até notícias que já andou arquivando. Fatos que ele deveria investigar planamente. Bom, eu acho que quero agradecer a presença aí de todos e a generosidade com que me ouviram. Muito obrigado.